pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje é quarta-feira, hoje é sexta-feira. E nessa sexta-feira nós vamos ter a nossa aula de geografia e também a nossa aula de matemática. Na nossa aula de geografia, nós vamos estar nessa quarta unidade começando a estudar sobre as regiões do Brasil. Então eu trouxe esse mapa aqui, pessoal, para vocês. E vocês observem que ele é um mapa que ele está colorido dependendo das regiões, não é? Nós temos a região sul, nós temos a nossa região nordeste e hoje nós vamos estar estudando sobre a região centro-oeste, que está aí no seu livro de geografia, na página 80. Então vou pedir a você que abra o seu livro de geografia na página 80. E hoje, nós vamos estar estudando sobre essa região aqui, Você está dando para você visualizar a cor. Ela está aqui num tom alaranjado, né? Então, nós vamos começar estudando por essa região aqui, a região centro-oeste. Olha, região centro-oeste. Muito bem, gente. A região centro-oeste, segundo o IBGE, no ano de 2015, o IBGE fez a pesquisa e nessa pesquisa de 2015, que foi feita pelo IBGE, então, descobriu-se que essa região aqui, ela é uma região que possui 15.516.911 habitantes. Então, ela é uma região que ela é formada apenas por 3 estados, que é o estado do Goiás, não é? O estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Então, a região centro-oeste, que é essa aqui, ela é formada somente por 3 estados. Vamos dizer eles quais são? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o estado do Goiás. Dentro do estado de Goiás, que é esse que fica aqui, pessoal, então, dentro do estado de Goiás, existe o quê? Existe o Distrito Federal. O Distrito Federal é onde está o quê? Localizado o quê? A nossa capital. A capital do Brasil. Quem lembra aqui qual é o nome da capital do Brasil? Moleza demais, né? Capital do Brasil é Brasília. Então, a capital do Brasil, ela fica onde? Na região centro-oeste. E ela fica localizada em que estado? Fica localizada no estado de Goiás. Então, pessoal, essa região aqui, a região centro-oeste, ela é uma região onde se conta muito mais com uma população do interior, certo? É uma população que ela é voltada muito para, nós vamos ver isso mais na frente, minucioso, muito voltada para a questão de criação de gados, muito voltada para a questão do plantio. Então, ela é aquilo que a gente chama de uma região muito interiorana, certo? Então, vamos ver aqui só o seguinte, as capitais desses estados. Vamos ver quais são. Qual é a capital do Mato Grosso? A capital do Mato Grosso é Cuiabá. A capital do Mato Grosso do Sul é o quê? Mato Grosso do Sul é Campo Grande. E a capital de Goiás é o quê? É qual? É Goiânia. Então, esses são os estados e cada estado desse tem a sua capital, certo? Então, o que a gente aprende aqui? Vamos aprender um pouquinho sobre essa região, que é uma região também tão importante, não é, no nosso país. Então, ela apresenta verão. Como é o clima de lá? O clima de lá, gente, ele é um clima mais quente, não é? Ela não é aquela região de um clima frio. Ela é uma região onde predomina o tempo quente. Agora, lá é assim, ele é bem marcado pelo seguinte, porque
cada região, cada estação que tem, predomina muito bem o seu clima. Então, no tempo do verão, existe um calor enorme lá, é um lugar muito quente. Mas quando chega o inverno, também se torna o quê? Não é aquele inverno, digamos assim, como aqui no Nordeste, que é aquele inverno que a gente sente um frio, mas é aquele frio mais moderado. Não. Lá no tempo do inverno, realmente é um tempo muito frio. Agora, uma das coisas que marca muito essa região é justamente porque no tempo do verão, por ser um tempo realmente muito seco, então a umidade do ar ela cai muito e também essa questão da seca de lá é tão grande e a vegetação de lá tem muito cerrado. Então, o que acontece? Acontece que aqui nessa região são regiões muito propícias às queimadas, não é? Aos incêndios que dá. Então, todo ano, quando chega nessa parte do verão, não é? Quando as temperaturas elas se elevam muito, então já é esperado o quê? Muitos incêndios, não é? Muitos incêndios na parte do cerrado. Por quê? Justamente pela alta temperatura que se dá lá e por ser um lugar de cerrado, não é isso? Então, uma outra coisa que aqui é muito conhecido são as chamadas as chapadas, né, que existe nessa região. As chapadas, gente, é aquelas partes que tem, onde tem montanhas muito altas, não é? E com a vegetação muito grande, muito verde. Então, existe muito essa parte das chapadas. E o livro ele diz assim, é uma presença marcante, atraindo diversas pessoas que se interessam pelo ecoturismo, como as chamadas pareces, né? Então, aqui se dá muito o quê? Se dá muito turismo nessa parte da Chapada, tá certo? Uma outra coisa que a gente vê nessa região é que as atividades econômicas, ela prevalece sobre a agricultura e sobre a pecuária. Então, é uma região onde existem muitas fazendas e essas fazendas, elas são altamente produtivas na questão do plantio de quê? Do arroz, do feijão e da soja e também do algodão. Então, eles conseguem abastecer muita parte do nosso país através das suas plantações, não é? E também conseguem exportar, ou seja, conseguem mandar para fora do país. Então, é uma região onde se predomina muito a questão da agricultura, de plantar. As fazendas, elas realmente, não é fazenda que fica só para o pessoal ir passar um final de semana, elas são realmente usadas na parte da agricultura e também na criação de gado e de porco. Não é? Na questão da criação de gado, existe, digamos assim, muitos frigoríficos nessa região e eles conseguem mandar as suas carnes para alguns estados, não é? E também mandar para fora do nosso país. Então, existe essa prevalência nessas duas áreas, da agricultura e da pecuária. Então, é onde, por exemplo, se destaca mais o trabalho das pessoas, tanto na agricultura, como também como também na pecuária, tá certo? Então, plantam muito o quê? Arroz, feijão, milho, não é? O algodão, a mandioca e também a mamona, não é? Que se faz o óleo da mamona, muito conhecido o óleo da mamona. Então, gente, nessa região também existe o quê? Existe alguns pratos que são bem típicos dela. Quais são os pratos que são bem típicos dela? Os pratos que são bem típicos dela são os pratos que vêm dos indígenas. Então, eles trabalham muito, digamos assim, com a questão da macaxeira, não é? Esses alimentos que eles têm origem nos índios, não é? O peixe de água doce, eles trabalham muito com essa questão da venda do peixe de água doce, assim como eles também mexem com o quê? Com a tapioca, é uma das comidas típicas de lá.
Mas o carro-chefe da comida de lá, na verdade, chama-se o arroz carreteiro. Por que o arroz carreteiro? Porque é como se fosse, digamos assim, aquilo que aqui no Nordeste, a gente diz o carro-chefe daqui do Nordeste é a buchada, não é? Por exemplo, o baião de dois. Então lá é o arroz carreteiro, que é um arroz que ele é cozinhado com carnes dentro dele, né? Então é uma comida bem típica de lá, tá certo? Na cultura deles se destaca o quê? O saci pererê, a mula sem cabeça, o negrinho do pastoreio e algumas lendas que pertencem ao folclore brasileiro nessa região centro-oeste. Né? Então, ela é uma região, pessoal, também, que tem festas. As festas populares de lá, por exemplo, aqui no Nordeste a gente pensa na festa junina, não é isso? Que é a festa de São João, a festa de São Pedro. Lá é a chamada festa do Divino Espírito Santo, do Pirenópolis, certo? E também as festas juninas e a folia de reis, ou seja, lá também tem festa junina? Tem, não com o destaque que tem aqui no nosso Nordeste, mas também eles trabalham muito essa questão. Então, aqui, gente, pega uma parte da floresta, da nossa floresta Amazonas, e justamente porque pega uma parte dela, eles recebem muita influência da cultura que vem dos índios, não é? Tanto na questão da comida, como na questão das danças populares. Então, essa aqui é a nossa região centro-oeste, onde estão os 3 estados. Quais são? Mato Grosso do Sul e o Goiás, né? Depois nós vamos estar estudando as outras regiões. Vamos ver a região Sul, vamos ver a região Norte, vamos ver o nosso Nordeste. Quando a gente for trabalhar o Nordeste, a gente vai fazer alguns trabalhos específicos. Então, gente, eu gostaria que você fizesse sua atividade. A atividade sua que você vai fazer no livro, ele está na página 85, 86, 87, 88. Eita, tia, que atividade grande, não é? É nada. Então, da 85 a 89, ou 88, você vai estar fazendo essa atividade. Atividade voltada justamente para essa questão da região norte, tá? Ou centro-oeste. Tá bom? Então, gente, agora nós vamos passar para a nossa aula de matemática. E na nossa aula de matemática, nós hoje vamos estar estudando, não é, os triângulos e vamos estar estudando também os quadrados, né? Então, nós vamos ver que existe, digamos assim, um diferencial e uma classificação, né? Uma diversificação dessas duas figuras que são muito importantes. Então, essa aula nós vamos ter ela no quadro, onde você vai poder entender melhor sobre esse assunto de matemática, tá bom? Então, vamos lá para o quadro e vamos, assim, pegar um pouco daquilo que a gente precisa aprender nessa aula de matemática. Então, bora lá, tá bom? Olha, gente, aqui nós vamos estar estudando hoje o triângulo, os triângulos e os quadriláteros. Então, existe uma classificação dentro dos triângulos e existe uma classificação dentro dos quadriláteros. Então, eles são polígonos, não é? Polígonos, que a gente já estudou o que são figuras planas. E também figuras o quê? Figuras que possuem encontro através das suas pontas, não é? Então, dentro dos triângulos, nós temos uma classificação de 3. Esses são assuntos bem curtos, pessoal, onde a gente vai ter apenas um conhecimento deles. Então, nós temos uma classificação dos triângulos, que são os triângulos equiláteros, os triângulos isósceles e o triângulo escaleno. Um nome difícil, né? Mas a gente vai aprendendo qual é a classificação dos triângulos equiláteros, isósceles e escaleno.
Então, o triângulo equiláteros, eles são triângulos que eles têm a mesma medida nas três partes aqui. Por exemplo, eles têm, se eles tiverem aqui 20 centímetros aqui, eles têm que ter 20 centímetros aqui e eles têm que ter 20 centímetros aqui. Então, eles são triângulos que eles têm o quê? Eles têm partes iguais, ou seja, medidas iguais nos três lados. A esses triângulos que têm medidas iguais nos três lados, nós chamamos de equiláteros, certo? Já existe o quê? O isósceles. O isósceles é um tipo de triângulo onde ele é bem diferente do equilátero, porque enquanto o equilátero tem as três partes iguais, o isósceles ele trabalha diferente, ó. Ele tem duas partes iguais, digamos que eu botei 20 centímetros aqui, eu tenho que ter 20 centímetros aqui. No entanto, essa terceira parte dele, ela já é uma parte menor, que ela vai ter aí, digamos, uns 10 centímetros, certo? Então, o isósceles, eles têm o quê? Duas partes iguais e uma diferente. Duas partes de medidas iguais e uma com medida diferente. O escaleno, ele já é um triângulo diferente. Ele é um triângulo que ele tem as partes todas diferentes. Ó, digamos, aqui ele tem 30 centímetros, aqui ele tem 20 centímetros e aqui ele tem 10 centímetros. Então, o escaleno é um triângulo onde ele tem três partes diferentes. Então, vamos revisar. O equiláteros, ele tem o quê? Três partes iguais. O isósceles, ele tem duas partes iguais e uma diferente. E o escaleno, ele tem as três partes diferentes. Então, quando eu vou trabalhar fazendo eles, eu vou usar o quê? Uma régua, onde eu vou, para cada um desses, trabalhar as medidas. Se eu peço a você, trabalhe um equilátero, você já sabe que você vai trabalhar com a sua régua três medidas iguais. Se eu peço um isósceles, você já sabe que duas partes vão ter medidas iguais e uma diferente. E se eu trabalho o escaleno, então você já sabe que são três medidas diferentes. E aí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o quadriláteros, né? Dentro dos quadriláteros, nós temos uma classificação de... Só coloquei três aqui, tá? Mas nós temos mais nos quadrados. Mas eu coloquei três aqui que são o quê? Dos quadriláteros, a divisão nós temos o quadrado, que é tão conhecido, não é isso? O quadrado, ele tem o quê? Ele tem partes iguais, não é isso? Medidas iguais. O losango, ele tem medidas iguais, no entanto, ângulo diferente. Você está vendo que o ângulo deles são diferentes, enquanto um é como se estivesse em pé, o outro fica como se estivesse deitado. No entanto, o que? Com medidas iguais. E temos também o que? O retângulo. Nesse retângulo, nós temos o que? Nós temos uma figura, não é? Onde nós temos medidas iguais de um lado e de outro, e aqui nas suas pontas, medidas menores, né? Então, esses aqui são o quê? São os quadriláteros. Então, a gente chama de quadrado, losango e retângulo. Existem outros? Sim, existem outros quadriláteros. Então, gente, esses aqui, na verdade, ele é digamos assim, a gente estuda ele como uma introdução. É algo que você vê, você está vendo, para você ter uma noção desses dois assuntos. O livro, ele não se aprofunda muito nele, né? No entanto, lá na frente, nós vamos ver como trabalha com essas figuras a questão de se resolver alguns probleminhas baseados nas suas medidas. Então, é isso. Vocês vão estar fazendo a atividade, tá certo, do livro. E a atividade do livro que vocês vão estar fazendo, ela vai estar na página 106,
e na página 107, ok? Você vai fazer no livro a página 106 e a página 107. Então, é isso, pessoal. Então, até amanhã. Lembrando que amanhã é sábado e amanhã nós vamos ter o quê? Amanhã nós vamos ter aula de reposição, não é isso? Nos sábados nós estamos tendo aula de reposição, que na verdade é só o quê? Uma revisão de assuntos que foram vistos durante a semana. Então, é isso. Até amanhã.